Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor, a voz muito melhor do que eu comecei a semana, agradecendo ao Senhor por essa graça e misericórdia de Deus, que mais uma vez se renova sobre nós, nos dando a oportunidade de vivenciar mais um dia que se inicia e louvamos a Deus por hoje. Hoje é um dia muito marcante, muito dramático, no sentido de que num dia como hoje, semelhante, Cristo foi crucificado e dentro da tradição cristã, numa sexta-feira, os céus se escurecem, porque Cristo na cruz do Calvário tem a sua vida derramada por mim e por você. Hoje é sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, que muitos não conseguem compreender o que a palavra paixão está fazendo num dia em que nós, como igreja cristã, nos lembramos da morte de Cristo, a morte redentora, a morte do Cordeiro de Deus. E a palavra paixão, na verdade, ela vem do latim e o significado dela é sofrimento. Então é a sexta-feira do sofrimento. Faz muito mais sentido do que, para nós, lógico, do que a palavra paixão, por causa daquilo que ela evoca, por causa daquilo que ela significa dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade cultural. Eu quero ler com vocês hoje alguns versículos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que relata justamente esse momento e fazemos uma breve devocional sobre esta palavra. Lucas capítulo 23, do versículo 44 até o 46, diz assim: Já era quase meio-dia e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o céu e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Há uma questão extremamente importante, e essa questão ela é uma questão de debates teológicos, históricos, em relação à morte de Jesus. E é importante nós ressaltarmos que Jesus verdadeiramente morreu. Por isso ressuscitou. Não aparentemente morreu, mas ele, enquanto ser humano, ele morre. Nós precisamos lembrar que o Verbo se fez carne, ou seja, ele se tornou ser humano como um de nós e por isso podia morrer como um de nós. E é interessante que a sua morte o leva, aí já é um outro debate, o leva até o Hades, aonde ele pregou aqueles que haviam dormido e descansado na promessa da sua vinda. Mas eu quero pensar hoje, meus irmãos, nessa manhã, sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aqui está o fundamento de toda a nossa teologia, aqui está o fundamento de toda o processo de justificação, de salvação e de transformação. É o sangue de Jesus sendo derramado. E a ideia do sangue derramado é a ideia da vida que se desfaz, a vida que se esvai por meio do sangue. Hebreus 9:22 é um texto que nós temos citado várias vezes. E ali vai dizer que a purificação ela acontece pelo derramamento de sangue, por isso que vai dizer que sem derramamento de sangue não há a remissão ou o perdão dos pecados, né? E Jesus, na cruz do Calvário, ele entrega a sua vida, como nós acabamos de ver aqui no versículo 46. E dito isto, expirou.
Quando nós pensamos sobre a Páscoa, nós precisamos nos lembrar desse processo de ressurreição que tem como principal cena a cruz, porque a ressurreição ela só vai acontecer porque houve a literalidade da morte. Portanto, nessa Páscoa e nessa sexta-feira de maneira específica, nós precisamos meditar sobre essa palavra, pensarmos sobre essa palavra, de que a minha vida e a sua custou um grande peso, precioso sangue de Jesus. Nesta sexta-feira eu vou reunir a minha família aqui em casa. Inclusive a minha netinha vem, não vai participar literalmente e totalmente, mas vai estar conosco. E eu vou reunir a minha família e nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui em casa. Não no sentido como a gente faz na igreja, mas no sentido mais intimista e no sentido de poder fazer lembrar do que significa verdadeiramente a ceia do Senhor. E é interessante porque aqui nós temos algo, ontem no estudo bíblico lá na igreja nós estávamos falando sobre isso. Por que nós não celebramos a Páscoa de Êxodo 12 e celebramos sim a Páscoa da ceia do Senhor, ou por meio da ceia do Senhor? Porque Cristo, ele é a plenitude da representação de todos os elementos dessa Páscoa. Cristo é o Cordeiro presente na ceia, na celebração judaica. Cristo é o pão sem fermento, sem pecado. Cristo, ele é as ervas amargas, a dor e o sofrimento da escravidão. Cristo é a pasta de nozes, de maçã, que lembra o trabalho duro que foi feito ali no Egito. E, portanto, tudo que a Páscoa, os elementos da Páscoa de Êxodo 12 traz para nós, Cristo é a plenificação de tudo isso. Ele é a concretização de tudo isso. Se nós lermos Isaías no capítulo 53, nós vamos ler e vamos encontrar que ele foi moído por nós, que ele levou sobre si as nossas dores, e pelo seu sacrifício nós podemos alcançar a paz. Portanto, nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, ao comermos do pão e tomarmos do cálice, na verdade nós estamos vivenciando tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Ou seja, ele completou todos os elementos cerimoniais que diziam respeito à absolvição, à remissão e à salvação. E então eu fecho essa meditação com os irmãos, citando 1 Coríntios 5:7, que vai dizer que Cristo, ele é verdadeiramente o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é o sacrifício, Cristo é a profundidade, a realidade plena e completa da Páscoa. E esse Cristo que morreu por nós, ele vai dar o pão, que representa o seu corpo, e ele vai dar o sangue, vai dar o cálice, que representa o seu sangue, para nos fazer lembrado de que ele já cumpriu tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. A nossa gratidão ao Cristo que morreu, que se entregou por nós. Hoje é dia de você dizer: Jesus, obrigado. Hoje é dia de você dizer: Jesus, eu te amo. Hoje é dia de você dizer: Jesus,
eu entrego a minha vida nas suas mãos. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua fé. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Hoje é um dia de meditarmos na presença do Senhor e entregarmos a nossa vida nas suas mãos, porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Glórias e honras ao Senhor.